Boa noite, este é o Fala Bahia pela TV Salvador. Confira comigo os destaques de hoje. Operação policial. Rondas são feitas no bairro de Pernambués depois de denúncia de toque de recolher. Agenda Bahia. Terceiro encontro do Fórum discute o agronegócio. E você vai ver também. 7º Simpósio Internacional de Alcoologia e Outras Drogas. Esse é um dos temas da entrevista que eu vou fazer com a assistente social, Moema Raquelo. Tudo isso e ainda as comemorações pelo Dia da Consciência Negra. Agora no Fala Bahia com Emerson José. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é terça-feira, 20 de novembro. O nosso site é o falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e também no Twitter, @EmersonJosé. Curta o nosso facebook.com/Fala Bahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, de olho na reeleição, Dilma retoma conversas com base aliada. Correio Brasiliense, Niemeyer faz hemodiálise e médicos dizem que quadro requer cuidados. Estado de Minas, novo advogado de Bruno assume e já está no fórum em Contagem. Diário de Pernambuco, Justiça livra ex-presidente Lula de devolver 9,5 milhões aos cofres públicos. Por falar em cofres públicos, a Caixa Econômica Federal, que é uma estatal, é um banco federal, é um banco do Estado do Brasil, um banco do Brasil, não é isso? É uma Caixa Econômica Federal, vai colocar 30 milhões por ano numa equipe de futebol, vai colocar no Corinthians. Aí eu pergunto, por que só no Corinthians e em outras equipes de outros estados não? Como, por exemplo, Bahia e Vitória. Por que esses 30 milhões por ano não são colocados em hospitais, em postos de saúde? Se a questão é fazer propaganda, coloca no posto de saúde, no hospital, coloca lá Caixa Econômica, vem para a Caixa você também. É assim que o governo federal trata o restante do Brasil. O governo federal só presta atenção em São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? É assim que este governo, que se diz um governo republicano, trata o restante do Brasil. E além desses 30 milhões por ano, no Corinthians, ex-time do Ayatollah Lula, time do ex-presidente Ayatollah Lula, né? Ayatollah, tem 500 milhões também do BNDES, Banco Público também, para serem colocados no estádio Itaquerão do próprio Corinthians. Então, não dá para acreditar num país como esse, né? Não dá. Uma operação policial foi realizada nesta terça-feira no bairro de Pernambués, em Salvador. Ontem, moradores do bairro falaram sobre um toque de recolher que teria sido ordenado por traficantes da região após a morte de um comparsa durante tiroteio entre grupos rivais. A terça-feira começou com o trânsito movimentado, comércio abrindo as portas, vai e vem de moradores, mas ainda não é a rotina de sempre. No fim de linha de Pernambués, PMs percorreram becos e vielas. Viaturas circulam de um lado para o outro, patrulhas fazem abordagens. Nesta, um jovem foi liberado após ser identificado e este outro rapaz, que estava sem documento e já esteve preso por porte ilegal de arma, foi levado para a 11ª delegacia. O clima de insegurança no bairro aumentou com a morte do traficante Davi Conceição Lima, de 25 anos. Ele foi morto por um grupo rival que disputa o controle do tráfico de drogas na região. Desde o último domingo, quando ocorreu o crime, a polícia ocupa o bairro. Tentam impedir o toque de recolher, que, segundo os moradores, foi imposto pelos traficantes. Ontem, algumas lojas fecharam mais cedo. Pelo menos uma linha de ônibus não cumpriu todo o trajeto. O bairro de Pernambués tem 100 mil moradores. Fica perto da rodoviária e tem acesso a avenidas importantes, como Paralela e Luiz Eduardo Magalhães. Dentro do bairro, 2 áreas são consideradas de maior perigo: Saramandaia e Baixa do Manu, porque tem mais pontos usados pelo tráfico e registram mais casos de violência. Hoje, as linhas de ônibus fizeram todo o roteiro. Está mais seguro, trajeto normal, sem mudança nenhuma. Apesar do reforço policial, o clima do bairro ainda é de medo. A presença da polícia no momento está sendo um paliativo, né? Porque se fosse constante, você acabar, mas não acaba, o medo continua. Todo mundo tem que pedir a Deus para ver se a melhora, porque o clima está brabo. E a polícia apresentou na tarde de hoje na Secretaria de Segurança Pública o casal responsável pelo sequestro de uma criança de 5 anos em agosto, quando ela e a babá saíam de um condomínio de luxo no bairro da Pituba. Girlan Bastos Nascimento e Jocélia Santos Souza foram presos na tarde de ontem.
E o governador Jacques Wagner falou sobre o sequestro relâmpago de uma juíza e uma promotora neste fim de semana em Salvador. As duas chegavam em um bar na Pituba quando foram abordadas por 3 homens. Eles sacaram dinheiro em caixas eletrônicos e usaram os cartões de crédito delas. A promotora ainda foi estuprada e espancada. Esperamos que peguem eles e que eles virem noivinhas na cadeia. E não saiam nunca mais na cadeia. Mas aí vai aparecer a entidade de direitos humanos para soltar os caras, né? Lógico. Ainda sobre segurança, a Transalvador está mandando para a imprensa toda um release, né, da assessoria de imprensa dizendo que no final de semana abordou não sei quantos motoristas da lei seca. Eu sei que usam nessa lei seca 5 policiais militares. Quer dizer, uma promotora e uma juíza, né, foram sequestradas 9 horas da noite na Pituba, em frente a um bar. Enquanto isso, ficam 5 policiais militares servindo de babás de bafômetros. O errado é que é o certo nesse país. Eu não entendo mais nada. Pegam 5 policiais para ficar ali de babá de bafômetro. Que coisa. Os alunos das escolas estaduais não tiveram aula hoje. Os professores pararam as atividades porque não concordam com o calendário de reposição de aulas estabelecido pelo governo. Os colégios estaduais ficaram fechados durante toda a manhã aqui em Salvador. No Colégio Central, em Nazaré, e no Manuel Devoto, no Rio Vermelho, professores e alunos não apareceram. O mesmo aconteceu no interior do estado, como em Feira de Santana. A proposta do governo é de manter 2 calendários letivos para o ano que vem. Pela proposta, o calendário fica dividido assim. Uma parte das escolas terminarão o ano letivo de 2012 somente no fim do mês de janeiro e começaria o ano letivo de 2013 em março. A outra parte terminaria o ano letivo de 2012 em março e recomeçaria as aulas de 2013 em abril. 7 presos ficaram feridos em uma rebelião no conjunto penal de Juazeiro, no norte da Bahia. O motim, que começou ontem de manhã, só acabou hoje por volta das 7 horas da manhã, quando os internos se renderam. Durante todo esse período, familiares dos 280 presos da ala B permaneceram na porta do conjunto penal. Confira na reportagem de Pablo Vasconcelos, da TV São Francisco. A madrugada custou a passar para os parentes dos presos do Conjunto Penal de Juazeiro, que se amontoavam no portão principal em busca de notícias. A fumaça que subia dos colchões incendiados lá dentro e barulhos de paredes sendo quebradas aumentavam o drama dos familiares. A todo instante, viaturas da PM cruzavam os portões do presídio. 6 viaturas, certo? E a gente não sabe, daqui para mais tarde, quantas viaturas mais vai chegar. Quando o dia já estava amanhecendo, 2 ambulâncias do SAMU entraram no presídio. Mulheres, idosos e crianças voltaram a ficar apreensivos. E o clima ficou ainda mais tenso quando um ônibus trazendo policiais militares do Batalhão de Choque de Salvador chegou ao lugar. Meu povo ia acabar, meu Jesus! Meu povo ia acabar, meu gente! Às 7 da manhã, chegou a notícia de que a rebelião finalmente havia terminado. E no próximo bloco a gente fala de dependência química. Até já.